Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui junto com toda a equipe da Oncológica para falar um pouco sobre o Julho Verde. Eu queria ver se está tudo ok no áudio, na imagem, para a gente poder dar prosseguimento. A gente vai combinar que vocês vão colocando todos os presentes, perguntas, dúvidas, questionamentos, para a gente estar, na medida do possível, tentando responder o máximo que puder. A Oncológica Norte de Minas hoje vai estar falando sobre o Julho Verde. O Julho Verde é um mês dedicado ao tratamento, ou à conscientização, à informação sobre o câncer de cabeça e pescoço. A gente está mais acostumado a falar sobre o Outubro Rosa, que é o câncer de mama, o Novembro Azul, que é o câncer de próstata, mas a gente não pode deixar de esquecer, principalmente na nossa região, norte de Minas, sobre os tumores da região de cabeça e pescoço. E é por isso que a gente sempre faz essas campanhas de informação, e esse ano, por causa da pandemia, é a primeira vez que a gente está fazendo essa conscientização online, através de uma live, muito importante. Apesar de ficar parecendo que as lives estão muito cansativas, enjoativas, virou um lugar comum, mas de forma alguma não é. Hoje em dia, com a prevenção que a gente tem que ter da Covid-19, é através da live que a gente continua mantendo a tentativa de informar da melhor forma possível sobre o câncer. A gente não pode esquecer que a doença ela não vai parar por causa da pandemia. Então os tumores eles continuam a aparecer, continuam a evoluir, e essa informação ela é fundamental. A Oncológica Norte de Minas ela é um hospital dia. Ela foi fundada em 2008, então nós estamos com 12 anos de atividade. Há 5 anos com uma sede própria, um prédio de 4 andares no centro da cidade, bem localizada, totalmente planejado e dedicado ao tratamento do câncer. Então lá a gente faz consultas, informações de prevenção, de diagnóstico precoce, de tratamento, de alguns exames relacionados ao tratamento oncológico, e procura amenizar o máximo possível esse momento complexo que é quando você tem um diagnóstico de câncer. Hoje nós vamos estar falando sobre os tumores de cabeça e pescoço. Para quem não me conhece, meu nome é Levindo Tadeu, eu sou médico oncologista, sou formado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, tenho residência em clínica médica pelo Hospital das Clínicas da Unimontes e residência em oncologia clínica pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Sou titular da Sociedade Brasileira de Cancerologia, titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e membro associado desde 2007 da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. É com muito prazer que hoje eu direciono essa conversa sobre a prevenção, diagnóstico, informações do câncer de cabeça e pescoço em nome de toda a equipe da Oncológica. Hoje foi um dia duro. Acabei de chegar, a gente teve, como sempre, eu falo que a nossa vida ela é uma minissérie. É aquela minissérie lá que você vê de plantão médico, que cada dia é um dilema, uma batalha, é uma luta. Mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu vencer os desafios do dia e estamos aqui hoje para poder informar e conscientizar o máximo possível a população sobre o câncer de cabeça e pescoço. Não é um câncer, são várias doenças nessa localização anatômica, que é a região de cabeça e pescoço. E hoje a gente tem o prazer de convidar o Dr. Lucas Ferreira Bicalho. O Dr. Lucas ele é cirurgião de cabeça e pescoço e nós vamos estar dividindo a live hoje com ele. Dr. Lucas é médico, cirurgião e trabalha no Otorrino Center. Vamos aguardar aqui a entrada de Lucas. Vocês vão desculpando aí, mas como eu disse, é a primeira vez que a gente entra nesse esquema. Todos os anos a gente faz uma campanha importante lá na Praça Dr. Carlos e monta stand e faz exames. O pessoal da Odonto ajuda muito e
faz diagnósticos, orientações educacionais sobre os métodos de prevenção e tudo. E esse ano, por causa da Covid-19, a gente teve que improvisar e tentar fazer da forma de live. Só adiantando aqui, enquanto o Dr. Lucas aparece, o câncer de cabeça e pescoço, ele é um pouco negligenciado, vamos falar assim. Né? Ele está entre os 5 tumores mais comuns. Na mulher, o câncer da tireoide é o 5º tumor mais comum. No homem, o câncer da cavidade oral é o 5º tumor mais comum. O câncer de laringe é o 8º tumor mais comum. Mas a gente não vê muito a mídia falar disso. Por quê? Porque é um tumor que está mais relacionado a poucas regiões do mundo. No Brasil também há poucas regiões do Brasil em que ele é mais predominante. Mas no norte de Minas, ele é um dos tumores mais importantes. A gente não cansa de ver todo dia chegar um paciente novo com diagnóstico de um câncer de boca, de base de língua, de hipofaringe, de nasofaringe, de laringe. Então ele é extremamente prevalente na nossa região. Então não é à toa que a gente está falando dele aqui. E mais do que prevalente, ele é um tumor muito devastador. Infelizmente, 80% dos casos de câncer da região de cabeça e pescoço, eles são diagnosticados em estadios avançados. E isso traz um peso muito grande, porque quanto mais avançado o estadio da doença, mais agressivo é o tratamento, né? mais você causa morbidez no tratamento e menores, infelizmente, as chances de cura. Então a ideia é a gente estar trazendo essas informações de conscientização para que o diagnóstico possa ser o mais precoce possível desse tipo de tumor. Como eu disse, a região da cabeça e pescoço ela é formada pela nasofaringe, os seios nasais, as glândulas salivares, a cavidade oral, que entra lábio, boca, bochecha, vamos dizer assim, base de língua, laringe, e tireoide. Então, é uma região muito vasta em que a gente tem vários sítios de acometimento do tumor, com etiologias que às vezes coincidem. O principal fator de risco para esses tumores de região de cabeça e pescoço, com exceção da tireoide, eu costumo falar para os alunos que são 3 fatores de risco: o tabagismo, o etilismo e um agente infeccioso, um agente viral, que na verdade são 2 agentes virais, o vírus do HPV e o vírus Epstein-Barr. Ao longo da transmissão a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Dr. Lucas, eu acho que agora está a postos. Lucas? Oi, Lucas. Tudo bem, Lucas? Boa tarde, boa noite, tudo bom? Tudo bom, boa noite. Como é que estão as coisas? A câmera está invertida, verifica aí se está tudo ok. Ok, beleza. Melhor assim? Está melhor assim, então tudo bem. Não, ao contrário, estava invertida para mim, para o pessoal acho que está ao contrário. Pode voltar ao que estava, isso, tranquilo. Boa noite, Lucas, eu agradeço pela presença, estava adiantando aqui que a gente costuma falar de outubro rosa, novembro azul, mas esquece de falar sobre o julho verde, que é um mês de conscientização, informação sobre o câncer de cabeça e pescoço, que na nossa região é extremamente relevante. 5º tumor mais comum na mulher, tireoide, 5º tumor no homem, cavidade oral, 8º no homem, laringe. E na nossa região, eu acho que esses números são até maiores, né, que a gente vê cotidianamente. Por exemplo, a gente vê mais câncer de cabeça e pescoço do que câncer de pulmão. Por quê? Porque o câncer de pulmão, às vezes, nem chega para a gente, infelizmente. Mas é extremamente válido essa iniciativa da gente estar conversando sobre isso. Tá trocado? Lucas, vira de novo. Eu acho que tem que virar a câmera. Ok. Isso, beleza. 100%. Lucas, eu já me apresentei, eu falei da oncológica, eu quero agradecer ao Otorrino Center e toda a equipe aí pela oportunidade da gente estar discutindo sobre essa patologia, esse grupo de doenças. E eu queria que você apresentasse um pouquinho sobre você e falasse inicialmente sobre sua formação e iniciasse aí a discussão do que é o câncer de cabeça e pescoço, do ponto de vista cirúrgico, você que é um cirurgião, quais os sítios anatômicos, quais órgãos atingem o cabeça e pescoço,
quais os sintomas principais e quais os exames que a gente pode utilizar para guiar nessa doença aí. Ok, Levindo, obrigado. Então, assim, me apresentando, né, você já falou, meu nome é Lucas, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço. Eu comecei minha formação aqui em Montes Claros, na Unimontes, e formei em medicina e cirurgia geral e me formei em cirurgia de cabeça e pescoço no Hospital de Câncer de Barretos. Então, a minha formação, ela foi uma formação muito puramente oncológica, né? Eu sempre gostei muito da área de oncologia. E eu estou em Montes Claros há 3 anos, né? Eu faço parte da equipe que faz o tratamento dos cânceres de cabeça e pescoço do Hospital Dilson Godinho, né? Lá nós temos uma equipe muito grande e né, a gente vai falar ao decorrer da live, né, Levi, da importância da equipe multidisciplinar. A gente sabe que para você tratar um paciente com câncer, você vai demandar diversas especialidades médicas e diversas outras equipes de saúde, isso é muito importante. Então, aqui eu trabalho, né, com a parte oncológica no Hospital Dilson Godinho e também atendo na Otorrino Center e na Clínica Operar. Então, você começou falando aí sobre a questão o que é o câncer de cabeça e pescoço, né? Então, o câncer de cabeça e pescoço, ele vai abranger uma série de neoplasias malignas que acometem essa região da cabeça e do pescoço. E a gente, como um grupo, né, se a gente for considerar o grupo de tumores, eles vão ocupar aí a 3ª posição em número de casos no Brasil. A gente tem alguns grupos de risco, né, e a gente poderia começar por aí. Então, por exemplo, no homem, o principal tumor do homem é o câncer, né, de boca, né, câncer de língua, principalmente, o câncer de garganta, né, amígdala, base de língua, e o câncer das cordas vocais. Se a gente, né, agrupando esses tumores todos juntos, eles perdem apenas para o câncer de próstata e para o câncer de cólon no homem. Já nas mulheres, o mais importante é o câncer de tireoide. Na região sudeste, por exemplo, ele ocupa a 3ª posição. No Brasil é a 5ª posição, mas no Sudeste é a 3ª posição de câncer em mulheres. E um outro tipo de câncer que a gente fala muito, porque ele é muito frequente, é o câncer de pele, né? A maioria dos cânceres de pele, eles surgem na região da face mesmo. Então, o mais exposto a esse tipo de tumor são aqueles pacientes já idosos, que tiveram uma longa exposição solar, né? Nesse caso, o sol é o principal fator de risco. E aí a gente lançou, né, Levindo, em parceria, há 3 anos, essa campanha, né, do Júlio Verde aqui em Montes Claros. A campanha do Júlio Verde ela existe há 4 anos no Brasil. A gente vinha, né, tentando difundir informação, porque o nosso grande problema para o tratamento desses pacientes é o fato de que a grande maioria, eles se apresentam para a gente com estadiamento tardio da doença. E isso. Então, isso é uma realidade nacional e a gente via que os pacientes chegavam e muitas vezes a gente não conseguia nem submeter a nenhum tipo de tratamento curativo. O paciente ia direto para um tratamento paliativo. Então, o Júlio Verde, ele tem como objetivo difundir informação. A gente fez, né, nos últimos 3 anos, né, todo ano a gente fazia um mutirão de consultas, né, na praça, Dr. Carlos, que infelizmente por conta da pandemia a gente não vai poder fazer esse ano, mas eu espero que no próximo a gente consiga fazer. E difundindo informação, nesse mutirão a gente sempre fez diagnóstico, todos os anos que a gente fez, a gente conseguiu diagnosticar pacientes, a gente levou informação, explicou para os pacientes quais são os principais sintomas. Então, assim, o grande grupo de risco aqui na nossa região são os pacientes tabagistas e etilistas, né? Quando eu entrei, eu vi que você estava falando já um pouco de HPV, né, que a gente tem aumentado, né, cada vez mais os casos de câncer de garganta, né, de amígdala e base de língua por HPV, e é uma coisa que também tem que ter atenção quando a gente vai falar de prevenção,
Mas hoje o grande fator de risco são os pacientes tabagistas. Então, para esse grupo de pacientes, é muito importante, quando eles apresentam qualquer sintoma dessa região, vamos lá aos principais. Uma ferida na língua, ou uma dor na língua, uma ferida, né, embaixo da língua, na bochecha, uma dor de garganta, que às vezes parece uma amidalite, né, mas não melhora no período aí de 14 dias, rouquidão. A gente vê às vezes pacientes que ficam com rouquidão durante meses, paciente que fumou durante muito tempo ou fuma durante muito tempo, fica meses com rouquidão e não investiga. Fica meses com uma dor ou com uma ferida na boca e não investiga. Caroço no pescoço, né? Esses tumores, eles surgem nessa região da boca, da garganta, das cordas vocais, e eles dão metástases no pescoço. Então, a presença de um caroço no pescoço em pacientes mais velhos, que fumaram ou que fumam, deve levantar a possibilidade de ser um tipo de câncer. E que esses pacientes procurem o atendimento médico o mais rápido possível, para poderem ser avaliados. Então, a gente orienta que procure a unidade básica de saúde para poder fazer uma avaliação, né? O médico do PSF ou o dentista vai poder avaliar, se for um caso suspeito, encaminhar, fazer biópsia, para que ele possa ser submetido ao tratamento o mais precocemente possível. O que acontece com esses pacientes é que, quando a gente faz um diagnóstico nas fases iniciais, e essa nossa grande luta no Júlio Verde, você consegue altas taxas de cura com poucas sequelas. Muitas vezes o paciente ele é submetido a uma pequena cirurgia e fica curado. Enquanto que esses pacientes que a gente recebe já em estadiamento avançado, eles precisam fazer uma terapia multimodal. Precisa fazer cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Eles vão ter sequela estética na face, eles vão ter sequela na alimentação, eles vão ter dificuldade para engolir, eles vão ter sequela na voz, na fala. Então, diminui-se muito as chances de cura e ainda apresentam muitas sequelas. Então, a nossa luta é para tentar levar informação e fazer diagnóstico precoce. Perfeito. Eu acho que você falou, Lucas, eu tinha esquecido do câncer de pele, do câncer de pele. Se a gente levar em conta o câncer de pele, é mais relevante ainda, porque na região nossa, principalmente, que a incidência de sol, de radiação é muito grande, os tumores basocelular e espinocelular que acometem em região de face são extremamente consideráveis. Mas, sem contar isso, eu costumo falar com os alunos que a regra é 80-80. Infelizmente, 80% dos casos são diagnosticados em estadios avançados e 80% a chance de cura quando diagnosticado em estadio precoce. Então, a gente tem que lutar para inverter essa situação, aumentar os 80% de chance de cura e diminuir os 80% de chance de estadio avançado. Perfeito isso. Nossa região predomina o etilismo e o tabagismo. O HPV é um problema de saúde pública nos Estados Unidos. Você pega câncer de cabeça e pescoço em pessoas que nunca fumaram, ou fumaram pouco, nunca beberam, beberam pouco, mas que têm o câncer em idades até mais precoces. Então, correto. O HPV é um problema sério que a gente tem que sempre levar em conta quando a gente pega algum paciente que não enquadra no fator de risco. Perfeito. A gente está aqui com os alunos das faculdades, a gente tem as ligas acadêmicas e o próprio residente. Por coincidência, a gente está com um caso no Hospital Universitário da Unimontes de um paciente que internou um homem tabagista com um nódulo cervical a esclarecer. Então, o nódulo, a gente podia falar um pouquinho, Lucas, de diagnósticos iniciais. Você falou aí, uma ferida na boca que não cicatriza por mais de 3 semanas, rouquidão, que pode significar alteração de prega bucal, que é a laringe, o paciente com dificuldade de deglutir, de engolir, e uma ferida na boca que não cicatriza, geralmente são sinais que indicam um tumor. A gente não quer pegar um paciente com esses sinais, a gente quer pegar na fase inicial. E aí você tocou num ponto importante, que é o odontólogo, o dentista da unidade básica de saúde, o médico da unidade básica de saúde, que eu acho que, tirando o câncer de colo de útero, não tem tumor mais fácil de você diagnosticar precocemente, que basta um exame local.
Basta você atentar e dar um valor a uma queixa do paciente, a uma clínica do paciente, e examinar. E a partir daí, na suspeita, pela epidemiologia, você encaminhá-lo para o especialista para fazer talvez uma laringoscopia, uma biópsia e tudo mais. Então, é fundamental que a unidade básica de saúde esteja consciente da incidência dos casos de câncer de cabeça e pescoço, para poder pensar. Eu costumo falar isso para os alunos: a gente cumprimenta quem a gente conhece. Então, vocês têm que começar a conhecer que é incidente, é extremamente prevalente, e pensar na possibilidade de que qualquer um desses sinais da região pode ser um sinal precoce do câncer de cabeça e pescoço, e aí avançar na investigação, na propedêutica e levar ao diagnóstico precoce, que é fundamental. Comenta um pouquinho sobre isso, os diagnósticos diferenciais. Eu acho que a gente da clínica médica gosta muito de diagnóstico diferencial, discute muito, e eu costumo falar com os alunos que são 3 diagnósticos diferenciais: neoplasias, infecções e doenças autoimunes, as doenças inflamatórias. Então, comenta um pouquinho sobre isso, e a gente pode abrir um pouco para a pergunta do público que está nos assistindo. Ótimo. Então, o que acontece? Muitos pacientes, eles chegam para a gente para investigação apenas com a queixa de nódulo cervical. Às vezes, eles são encaminhados pela queixa de nódulo cervical. Então, na avaliação do nódulo cervical, a gente tem que levar em consideração, né, algumas questões relacionadas, primeiro, ao paciente. Eu tinha comentado assim, que o histórico do paciente, ele já vai levantar, assim, vai já te dar uma ideia da sua principal hipótese diagnóstica. Então, quando a gente pega, imagina um paciente com nódulo cervical, que tem mais de 40 anos, ele já tem um histórico, né, de tabagismo por um tempo prolongado, um histórico, né, quando associado a etilismo, o risco aumenta ainda mais, mas principalmente tabagismo. Se o paciente ele já apresenta essas duas condições, com o nódulo cervical, se o nódulo for mais alto, você vai pensar muito em câncer de via digestiva superior. Boca, orofaringe, laringe, hipofaringe. E aí você vai avaliar também a presença de outros sintomas, né? Se ele tem um nódulo cervical com uma dor de garganta, se ele tem um nódulo cervical com rouquidão, se ele tem um nódulo cervical com uma ferida na língua, né? Isso vai te levando para fechar o diagnóstico. Às vezes o paciente tem esse perfil de tabagismo e tem um nódulo mais baixo, mais próximo da fúrcula, mais próximo da clavícula. Aí você vai pensar mais em câncer de pulmão, né? É uma possibilidade. Então, o histórico de tabagismo, ele sempre vai te levar a pensar sobre isso. O paciente com investigação de nódulo cervical, ele tem mais de 40 anos, a chance daquele nódulo ser um câncer é muito grande. Além dos carcinomas escamosos, das via digestiva superior, de pulmão, de esôfago, tem que se pensar também em outros tipos de câncer. A gente recebe muito paciente com linfoma. Muitas vezes são pacientes mais jovens, são aqueles pacientes onde ele tem um nódulo cervical com características atípicas, mas não apresenta nenhum outro sintoma na investigação da via digestiva superior, do tórax. Então, é um outro diagnóstico importante, e aí já pega um pouco pacientes mais jovens. Então, toda vez que eles estiverem diante de um paciente... Lucas, para os alunos, para os acadêmicos que estão nos acompanhando, o que é mais importante para você distinguir um nódulo? Se ele vai para ser uma metástase de um tumor de cabeça e pescoço ou para um linfoma? A característica semiológica. O que eu percebo é que, geralmente, o linfoma, você pega os pacientes mais com poliadenomegalia cervical bilateral. Então, o paciente ele tem múltiplos linfonodos, às vezes alguns de tamanhos maiores, mas no geral são vários linfonodos, e eles costumam aparecer dos dois lados do pescoço, às vezes de um lado só, mas com múltiplo linfonodomegalia. O paciente com carcinoma escamoso, geralmente, ele começa com um único linfonodo e ele vai ganhando tamanho, né? Às vezes você pega o paciente com poliadenomegalia também, mas essa característica do linfoma chama muita atenção. E geralmente, assim, a gente tem, né, Levinda, um índice de pacientes com tumor primário oculto, onde ele tem um linfonodo cervical grande, com biópsia de SEC, mas que você não acha onde que o tumor iniciou, mas a grande maioria dos pacientes, eles têm um tumor inicial. Então, além da poliadenomegalia ou da adenomegalia, ele vai ter sintomas, como eu disse. Outra coisa que chama atenção é esse perfil, né?
né? O linfoma é mais para paciente que não tem histórico de tabagismo, né? O SEC é mais paciente com histórico de tabagismo. A gente pegar um SEC em um paciente que nunca fumou, isso é incomum, né? A gente tem casos, mas isso é bem incomum. Que é o HPV, que é entre as outras etiologias, né? Isso. Entra o HPV, e tem alguns tipos, eu tenho alguns casos de câncer de boca, né? Que formam através de Lincoln plano, mas no geral são diagnósticos, assim, são lesões com menor agressividade. A gente geralmente faz o diagnóstico da lesão, mas chama atenção o HPV, como você disse, né? Ok. Acho que é importantíssimo, você falou aí das características. O tumor, quando ele não é de origem metastática, ele tende a ser mais mole, menos aderido, a característica mais fibroelástica, diferente do tumor metastático dos alunos, que é mais duro, mais aderido a planos profundos e tudo. A gente tem os outros fatores que são reacionais, por exemplo, que a gente tem diagnosticado muito, a doença por IgG4, as doenças infecciosas, mas o diagnóstico ele leva em conta a anamnese mais aprofundada. E a gente tem também no linfoma, Lucas, a questão do efeito sanfona, às vezes quando o paciente ingere álcool e tudo. Mas a característica principal é isso, os tumores são mais duros, mais aderidos, e é isso que você falou de ser mais unilateral. A gente tem muita doença infecciosa, né? Eu faço muito diagnóstico de tuberculose, às vezes grandes massas cervicais, vem tuberculose. A gente tem paracoco, né? Ou outras infecções fúngicas também que dão grandes massas cervicais, que às vezes confundem com carcinoma escamoso. A escrófula, que é a antiga tuberculose, que era muito comum, a tuberculose ganglionar, que o nome era escrófula, relacionada à mitologia lá, são doenças infecciosas que dão. A doença da arranhadura do gato, não pode esquecer que é a anamnese que vai te direcionar a isso. Você falou muito importante, Lucas, que é um somatório de informações. Eu falo isso com os alunos. A gente tem que usar um conceito da estatística, que é o teorema de Bayes, que vai afinando até chegar ao diagnóstico. Então, muito importante isso. A gente tem uma pergunta aqui, Lucas, que é do Kid. Um abraço ao Kid. O Kid é um administrador, professor de administração das faculdades Pitágoras, da Unimontes. Se calos das cordas vocais pode se transformar em câncer? Responde aí. A maioria dos tumores de corda vocal, cerca de 97% mais ou menos, né, daqueles que têm origem nas cordas vocais, eles têm relação com tabagismo. É muito raro você ver um paciente com câncer de corda vocal que não fuma. Quando ele fala em calos de cordas vocais, a gente tem uma incidência muito grande dessas lesões benignas, principalmente em pessoas que utilizam muito a voz. A gente tem professores, cantores, e essas lesões isoladamente não têm um risco associado maior de transformação maligna, não. Geralmente, a lesão maligna de corda vocal, ela começa com uma mancha, que a gente chama, né, de umas leucoplasias. Então, ela começa com uma mancha sobre a corda vocal, esbranquiçada, avermelhada, né, que é uma alteração do tecido, uma displasia que vai cada vez mais agregando mutação, e para depois ter uma transformação maligna. Então, o calo, propriamente dito, não tem associação. E, como eu disse, é associação muito forte com o tabagismo. Perfeito. Outra coisa muito importante que você falou, Lucas, é em relação ao tratamento multiprofissional. Talvez de todos os tumores é o que mais importa o tratamento multiprofissional. O tratamento, seja o cirúrgico, seja a quimio-rádio, ela literalmente detona a região de cabeça e pescoço. Então, você tem ferida, você tem mucosite, você tem impedimento à alimentação por uma via fisiológica, você tem um desgaste, um dano fisionômico, de aparência muito forte, muito impactante. Então, o emocional envolve muito. Então, a gente envolve a nutrição, fundamental, qual via o paciente vai alimentar para conseguir manter em mínimas condições de aguentar o tratamento. A gente tem a questão da fisioterapia, a gente tem a questão da psicologia. Então, a equipe multiprofissional no tratamento de câncer de cabeça e pescoço, ela é fundamental. Ela não caminha, não adianta. O cirurgião sozinho não vai levar, o oncologista sozinho não vai levar, o radioterapeuta sozinho não vai levar, se não tiver esse amparo da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, da psicologia. Muito perfeito isso aí que você falou. A gente tem uma outra pergunta aqui. Quais os exames que a gente pode fazer para o pré-diagnóstico?
eu entendo que essa pergunta, Lucas, para você responder, o que, que você pode fazer para prevenção, que é o rastreamento, e o que você pode fazer com o paciente que já tem o sintoma para adiantar o diagnóstico. Fala aí para a gente um pouquinho. Foi a Viviane da Ressonar que mandou essa pergunta. Sim, então, olha só. A principal, a gente começou falando sobre os nódulos cervicais, né, falando sobre características do exame clínico. Então, o principal é o exame clínico. Uma coisa que todo Júlio Verde, eu participei de algumas aulas de capacitação junto aos médicos do PSF, uma coisa que muitos me contavam e que eu tinha começado a falar um pouco no início, é porque às vezes o paciente ele chega com o sintoma arrastado e a pessoa desconhece a doença, né? Às vezes o profissional de saúde não teve tanto contato com esse tipo de câncer, ele desconhece, tenta tratar como se fosse uma infecção e o diagnóstico vai avançando. O problema do câncer dessa região é que cânceres de pequena extensão, às vezes 4 ou 5 centímetros, que outros órgãos não teria tanta importância assim, eles já acometem mais do que uma região da cabeça e pescoço e torna o tratamento extremamente mutilante e agressivo. Então, a primeira coisa é o exame clínico. Então, como eu disse, se o paciente tem um histórico de ter fator de risco, né? O paciente tabagista, principalmente. Se ele tem uma queixa relacionada, né? Foi queixando dor de garganta, foi queixando rouquidão, ele está queixando ferida na língua, ou nódulo cervical. A primeira coisa é fazer um exame clínico bem feito, avaliar toda a cavidade oral, olhar embaixo da língua, retirar as próteses dentárias, olhar, né, se embaixo da prótese não tem nenhuma lesão, olhar a garganta. Às vezes o paciente com câncer de amígdala, que é comum, é um dos mais comuns que a gente tem, eles ficam tratando como amidalite durante longo período. Então, o paciente que você imaginou que fosse uma amidalite, que às vezes parece, e não está melhorando com o tratamento, passou de 10, 14 dias, encaminhar para uma avaliação de especialista. Sobre os exames, Levino, assim, os exames que a gente mais lança mão para avaliar, né, a boca e a orofaringe e o pescoço, a gente faz uma avaliação clínica inicial. Quando você precisa avaliar a laringe, as cordas vocais, você precisa fazer uma videolaringoscopia. É o exame que você faz para ver qual que é a aparência da corda vocal, principalmente no paciente que está com rouquidão ou com qualquer alteração da voz. Os outros exames que a gente usa complementares para avaliar pescoço, a gente usa ultrassom de pescoço. Quando a gente estava falando aí dos nódulos cervicais, geralmente, quando eu estou investigando o nódulo cervical no paciente, eu tenho dúvida se aquele nódulo é inflamatório ou se ele pode ser neoplásico. Se num paciente jovem, que tem muito nódulo inflamatório, se ele é só inflamatório ou pode ter relação com linfoma, o ultrassom ele nos dá muitas informações sobre a presença de atipia no nódulo. Então, o ultrassom ajuda muito nessa investigação inicial. Já para o paciente que tem uma suspeita grande ou já tem um diagnóstico de câncer, né, de carcinoma escamoso de via aérea digestiva superior, o exame que a gente mais lança mão é tomografia. Né? Okay. Então, a gente faz tomografia para avaliar o tumor primário, para avaliar a metástase cervical. Se tiver muita metástase ou sintomas, a gente faz tomografia de tórax para avaliar a presença de metástases. Basicamente, são esses os principais exames que a gente utiliza. Perfeito, Lucas. O Dr. Fernando Borém, ele mandou uma pergunta de qual que é a porcentagem do diagnóstico do exame clínico. Vai de encontro com isso que você está falando, Lucas. Eu acho que a gente vai fazendo uma pirâmide, afunilando de acordo com a suspeita. Então, vai do exame clínico, que ele pode ser até 100% do diagnóstico. Se você está com uma irritação na boca, na língua, desculpa, e faz o exame local, rato precoce, uma lesão ulcerada suspeita, num paciente que tem uma predisposição, etilismo, tabagismo ou ato sexual maior, esse paciente você fecha o diagnóstico com o exame clínico, é 100%. Então, o exame clínico ele é fundamental, não deixa de ser fundamental. E a gente vai passando para exames mais complexos à medida que vai ser necessário, que é igual você falou, ultrassom, tomografia, ressonância, PET scan. Então, vai ser nessa sequência. E a laringoscopia sempre de acordo com a investigação. Então, acho que essa é a resposta, doutor Fernando.
A Dionete, um abraço a Dionete. A Dionete era psicóloga da oncológica, fundamental para o nosso serviço e da Casa de Saúde Santa Bernadette. Ela pergunta qual que é como pode ser feita a prevenção do câncer de cabeça e pescoço no caso de HPV. O HPV ele é um vírus e é o principal responsável pelo câncer de colo de útero. Então, ele é transmitido somente por relação sexual. A prevenção é vital, a questão passa pelo sexo oral, né, Lucas? Isso. O HPV, né, ele tem diversas variantes. Tem as variantes que causam câncer e as variantes que não causam câncer, causam lesões benignas. E as variantes mais relacionadas ao câncer, pelo menos para a orofaringe, é o 16 e o 18, principalmente o 16. E a transmissão é por via sexual. Então, se você considerar o grupo de vírus HPV como um todo, ele é bem endêmico no Brasil. Provavelmente mais de 80%, 90% da população já teve contato com o vírus. Não vão ter nenhum tipo de manifestação no decorrer da vida. Só que a gente, como você tinha começado a falar, os casos de câncer em países desenvolvidos relacionados ao HPV aumentaram muito. A urbanização da população aumenta, né, as práticas sexuais e isso aumentou em muito as infecções por HPV. Geralmente se considera de risco aquela pessoa que já teve mais de 6 parceiros durante a vida. Então, prevenção, utilização de preservativo para diminuir o contágio e um fator extremamente importante para a prevenção é a vacinação por HPV. Perfeito. Já está disponível, né, na rede pública, né, para meninos e meninas. O calendário, se eu não estiver muito enganado, começa aos 9, vai até os 14 para menina e 11 aos 14 para meninos. 16. Então, a vacinação é extremamente importante nessa fase, né, antes do início da atividade sexual, para que ele fique protegido. E a gente espera, né, que agora, com essa disponibilidade da vacina pela rede pública, que a gente tenha a diminuição dos casos relacionados a HPV no Brasil. Perfeito, Lucas. Você lembrou da vacina. Eu acho que a vacina é uma prevenção primária. Não é bem uma prevenção primária, que não é evitar o contato de risco, mas você vai agir no fator que vai levar ao aparecimento da doença. A gente tem que vencer a barreira do preconceito em relação à vacina, da ideia de que se você liberar a vacina, levar a vacina, você está sendo conivente com uma prática, não é nada disso. A vacina ela é uma prevenção, é uma realidade, é extremamente impactante. A gente tem que antecipar que não aconteça aqui o problema que já está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, que é essa incidência de tumores em adultos jovens, vamos dizer assim, causado por um vírus que hoje já é totalmente evitado, prevenido com a vacina. Muito importante. Sim, a gente tem uma outra pergunta aqui, Lucas, da Jéssica. A Jéssica é nossa excepcional funcionária lá na oncológica, recebe os pacientes como se fosse da família todos. Se faringite crônica pode levar a aumentar o risco de câncer de faringe da região de cabeça e pescoço. Ela deve estar falando de processo infeccioso, né? De alérgico. O alérgico. Não tem relação. Então, assim, a gente tem fatores de risco, que a gente chama de fatores de risco maiores para câncer dessa região de orofaringe, amígdala, base de língua, que é o cigarro, álcool e infecção por HPV. Outros fatores, como tabagismo passivo, exposição a fogão de lenha, radiação, existe controvérsia, alguns trabalhos mostram uma relação, mas isso é uma relação muito pobre. Né? Então, esses são os 3 principais, né, fatores de risco. E quem tem infecções crônicas, inflamações crônicas, não tem um risco associado, não. Até pacientes que apresentam traumatismo crônico na boca, por prótese, ou doenças inflamatórias crônicas da boca, eles têm um risco um pouco maior, tem algumas lesões que têm um risco maior associado a câncer, mas também, quando se compara com esses fatores que a gente falou, do cigarro, o álcool e o HPV, não tem tanta importância assim. Perfeito, Lucas. Eu acho que esse ponto aí é fundamental. A gente está vivendo na época da Covid, em que todo mundo acha que sabe tudo. E que a gente passou a dar valor sobre a questão da informação científica, né? Eu acho que a evolução maior da medicina nos últimos 100 anos foi
a precisão científica. Então, você analisar o dado do ponto de vista de evidência, evidência forte, para você não ficar indicando uma coisa que não tem benefício. Então, tem muita falácia, muita fake news em relação a fatores de risco, e a gente tem que tomar cuidado. Igual eu falei, os três principais fatores de risco são tabagismo, é o evento, é o vetor etiológico de principalmente todos os tipos de câncer, o etilismo, e no caso aí, agentes infecciosos, o HPV e o Epstein-Barr, principalmente. Os outros carecem de uma evidência mais forte, igual você tem estudos que falam que quem usa enxaguante bucal por mais de 30 anos vai ter maior risco de câncer. Mas espera aí, qual enxaguante bucal, qual frequência, qual o teor de álcool nesses enxaguantes bucais? Então é um pouco complexo isso aí. Esse tipo de fator nunca foi confirmado com associação maior. Foi bom, Levine, você ter lembrado aí do Epstein-Barr vírus, né? Associado aos cânceres de nasofaringe. Então, assim, não é um dos cânceres mais frequentes, mas a gente pega muito, né, diagnóstico de câncer de nasofaringe. E é importante lembrar dessa associação com o Epstein-Barr vírus e da sintomatologia, que eu não tinha falado aqui. É o paciente que geralmente ele chega para consulta com gânglio cervical, é o primeiro sintoma que ele manifesta. Então, quando eu vou investigar um paciente com gânglio cervical, você tinha comentado aí sobre as características do exame, né? Geralmente é um nódulo duro, nódulo fixo, grande, maior que 2 centímetros. Um dos sintomas que o paciente pode apresentar é obstrução nasal, né, sentindo o nariz sempre obstruído com gânglio cervical, isso é sugestivo de câncer de nasofaringe, e acomete pacientes jovens que não, muitas vezes, né, por ter relação com Epstein-Barr, não tem essa história de tabagismo. E aí obstrução nasal, secreção sanguinolenta. Então, para esses casos, é importante fazer uma avaliação. A gente avalia com uma videonaso, né, e muitas vezes encontra lá a lesão na cavidade nasal. E lembrando que no caso da nasofaringe, talvez um dos mais importantes o papel do PET, porque é muito comum, às vezes, você ter um linfonodo, você não achar o sítio primário, o PET vai detectar um sítio que a tomografia convencional não detectou. Sim, o PET, sim. O PET é muito importante. Nós temos mais uma pergunta aqui, eu vou responder uma e te passo a outra, Lucas. Se a vacina é somente uma vez. Não, a vacina de prevenção da HPV são 3 doses, 0, 2 e 6 meses. Então, a dose completa aí você tem a vacinação. A gente tem a vacina hoje, a tetravalente, e tem uma vacina que pode vir a chegar, já tem nos Estados Unidos, que é a nonavalente, que pega 9 sorotipos do HPV. Mas a tetravalente, ela já pega os 2 principais, igual o doutor Lucas falou, 16 e 18 sorotipos do HPV. Doutora Tânia, hematologista, está perguntando se tem um tempo definido de rouquidão para que se faça a investigação. A gente lembrando aqui que, do ponto de vista clínico, a rouquidão ela tem outros diagnósticos diferenciais, mas a pergunta é se tem um tempo definido em que se tolera a rouquidão ou você já tem que começar a investigação, Lucas. Ok. É o seguinte, a história do paciente vai entrar, deve ser levada em consideração aí. A gente fala na campanha, né, para os pacientes que uma rouquidão persistente, né, que dura aí mais do que 15 dias, deve ser investigado. Então, se você pensa num paciente jovem, com sintomas febris associados, com coriza, né, que leva a crer que ele tem uma infecção viral, você tolera isso, pode até tolerar por um tempo maior. Agora, se o paciente tem histórico, se ele tem fator de risco, né, eu começaria a investigação imediatamente. Então, um paciente de 50 anos, que sempre fumou, com rouquidão, eu já começo a investigar. O paciente com câncer e rouquidão, a gente nota 2 coisas. Ou ele tem uma lesão na corda vocal, e isso leva a rouquidão, ou próximo à corda vocal, na região da laringe supraglótica ou hipofaringe. Ou o paciente tem alguma lesão no trajeto do laringeu recorrente. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, de câncer de tireoide com rouquidão, porque o câncer cresce na tireoide e invade o laringeu recorrente. Às vezes eu diagnostico um paciente que não tem nenhuma lesão de cabeça e pescoço e tem rouquidão. Ele tem uma lesão no pulmão ou no mediastino, né? Então, via de regra, a gente investiga rouquidão para persistente, mais do que 14 dias, e os principais exames, né? É o exame da laringe, das cordas vocais, tomografia ou ultrassom de pescoço, tomografia de pulmão, se você suspeita que essa lesão não esteja relacionada à cabeça e pescoço.
Perfeito. Lembrando que a corda vocal, a rouquidão, ela está na região da laringe, então a laringoscopia vai ver uma doença primária e a TC de tórax vai ver se tem alguma compressão secundária do laringeu recorrente. Tem alguns outros, doença do refluxo, algumas outras coisas, algumas outras etiologias que levam à rouquidão. Muito, muito importante. Mais uma vez, Lucas, fica o alerta que qualquer anormalidade no nosso funcionamento, ele tem que procurar o médico. É o mais importante. Sim. Mesmo que seja nada, mesmo que não seja nada, mas é melhor que não seja nada, depois de você descartar coisas piores. A gente tem um viés que a gente recebe o diagnóstico já confirmado. Então, a gente preocupa muito mais do que quem está na linha de frente, que às vezes tem uma queixa mais recorrente. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, Lucas, que é uma pergunta muito recorrente, que é uma pessoa que nunca fumou, mas que conviveu com fumantes. A gente sabe que o tabagismo passivo, por exemplo, em câncer de pulmão, ele é relevante para causar o câncer de pulmão, mesmo em quem nunca fumou. Fala um pouquinho sobre o tabagismo passivo ou o uso de derivados do tabaco, ou mesmo o hábito de mascar em relação aos tumores de cabeça e pescoço. O hábito de mascar, que a gente chama de betel, ele tem uma associação muito forte com câncer de gengiva, né, de mucosa jugal, né? O paciente ele mantém, né, no canto da boca o fumo e tem uma associação grande com câncer. Todos os tipos de consumo de fumo, que seja eletrônico ou que seja cigarro de palha, mascar, rapé, tudo isso tem associação com câncer, tá? Uma associação muito clara. Logicamente, quanto mais tempo a pessoa fica exposta, quanto maior a quantidade de exposição, maiores são os riscos, né? Então, o tabagismo passivo depende do contato, né? Se é um contato durante muito tempo, com uma pessoa que fuma, você fica inalando aquela fumaça durante muito tempo, isso, logicamente, pode induzir mutações aí na mucosa da via digestiva superior e levar ao processo de câncer. Assim como acontece no pulmão, acontece na boca, na garganta, na laringe, na nasofaringe. Ok. Qualquer forma de tabagismo ela é nefasta, é deletéria, ela é prejudicial. Foi a pior invenção da humanidade, foi o hábito de tabagismo, não tem dúvida. Outra pergunta, Lucas, é se o refluxo, entra uma grande controvérsia, se a doença do refluxo pode levar a câncer, principalmente em relação à laringe. Assim, a gente recebe muito paciente que a gente investiga rouquidão e ele tem refluxo laringofaríngeo, né? Então, a gente associa a lesões benignas, né? Uma inflamação nas cordas vocais ou próximo às cordas vocais com a doença do refluxo gastroesofágico. Existe uma associação questionável, né? Lembra que eu falei que 97% dos pacientes que a gente diagnostica com câncer de laringe, eles são fumantes. Esses outros 3%, a gente muitas vezes não consegue estabelecer assim, um fator importante. Eu já fiz cirurgia de laringectomia total, né, onde você tira toda a laringe, o paciente perde a comunicação, né, entre a traqueia e a cavidade oral, fica permanentemente traqueostomizado. Eu já fiz uma cirurgia num paciente de 30 anos, com um tumor avançado, um SEC, que nunca tinha fumado. Então, para esses pacientes, pode ser, a gente associa a presença questionável da relação com o refluxo, existe uma questionável a relação com HPV, né? Então, mas a grande maioria são pacientes que fumam. Todo paciente que a gente tem assim, com rouquidão e que a gente associa isso a refluxo laringofaríngeo, faz tratamento de prova com medicação inibidor de bomba, geralmente eles fazem acompanhamento, né? Eles ficam acompanhando aquelas lesões durante um longo período, mas a associação disso é muito fraca. Isso, perfeito. Existe uma grande meta-análise que foi para ver a associação entre câncer de laringe e doença do refluxo, e o nível de evidência ele é pequeno mesmo. Mas o que a gente recomenda é que quem tem doença do refluxo passe a usar a laringoscopia, esse acompanhamento, como um método de prevenção, de controle melhor, porque a gente não tem essa resposta muito evidente mesmo, não. Muito bom. Nós estamos chegando aqui já a quase 10 minutos para finalizar, Lucas, e
queria deixar mais aberto, se tiver mais alguma pergunta, se você quiser falar mais alguma coisa. Levindo, assim, eu queria falar basicamente sobre a questão de prevenção, né? O Júlio Verde, como eu disse no início, ele veio justamente para levar informação. O que eu percebia tanto dos pacientes quanto dos profissionais de saúde que os atendiam, um grande desconhecimento desse tipo de câncer, que é um câncer extremamente frequente. Se a gente fosse agrupar, né, como eu disse no início, todos esses cânceres que surgem nessa região, eles estão aí entre os três principais. Então, todo o Júlio Verde, a gente faz essas campanhas nas redes sociais e tenta levar informação. Eu oriento assim que os pacientes, né, ou aqueles que têm parentes que fumam ou fumaram durante um longo tempo, que eles têm o hábito de fazer avaliações, né, no médico do Programa Saúde da Família, né, que é, né, de forma disseminada o acesso, um acesso mais fácil, com o dentista, né, que eles passem por avaliação. Se possível, que eles se submetam a um programa de cessação de tabagismo, né? Quando você para de fumar, o seu risco ao longo do tempo de desenvolver câncer ele vai diminuindo, né? Então é importante parar de fumar, é importante diminuir a ingestão de bebida alcoólica, né, para aqueles que têm o hábito de fazer ingestão muito frequente. Essa questão que a gente falou sobre a vacinação, ela é muito importante, né? Vacinem, né, suas crianças. É uma vacina que está disponível na rede pública de saúde, né, faz parte do calendário. Então, combater, né, esses fatores de risco e aqueles que, que estão submetidos aos fatores de risco, os pacientes fumantes, por exemplo, que eles passem por avaliações regulares. Muitas vezes, Levine, o paciente ele é assintomático, mas ele tem uma lesão na boca que já é cancerizável. Então, essa lesão ela pode ser biopsiada, pode ser acompanhada e tratada antes que evolua para um câncer, ou mesmo diagnosticado um câncer em fase inicial. Eu tenho um paciente de câncer de boca que ele não foi tratado com pequena cirurgia, não tem nenhuma sequela, foi diagnosticado no início, leva uma vida normal, com altas, né, assim, uma chance minúscula do tumor voltar. E a gente tem paciente que tem todas as sequelas. O paciente não fala, não alimenta, né? Tem dificuldade para engolir a saliva, boca seca, dificuldade para alimentar, porque teve que fazer radioterapia, quimioterapia, uma cirurgia de grande porte. Então, o nosso objetivo é diagnóstico precoce, certo? Para encerrar, eu queria agradecer pelo convite, tá? Eu estou sempre à disposição. A gente tinha, né, dentre a programação do Júlio Verde, uma live sobre diagnóstico, né, isso voltado para os profissionais de saúde, principalmente aqueles que atendem na atenção básica, médicos, dentistas, sobre diagnóstico precoce e prevenção de câncer de boca, orofaringe e lábio, né, que são os principais aí no homem. Eu vou fazer essa aula de capacitação para alguns médicos, para alguns dentistas e médicos da Gerência Regional de Saúde, e eu pretendo disponibilizar essa aula no canal do YouTube, né, Dr. Lucas Bicalho. Se tudo correr bem, na quinta-feira essa aula vai estar disponível lá para os profissionais. Quem quiser assistir, né, mandar dúvidas, a gente provavelmente não vai conseguir fazer a transmissão dela ao vivo pelo YouTube, mas eu vou deixar a aula disponibilizada lá e para quem lida diretamente com esses pacientes na unidade básica, seria interessante acompanhar. Perfeito, Lucas. Eu acho que a grande mensagem, o grande objetivo dessa noite é a gente estar informando que existe essa entidade que chama câncer de cabeça e pescoço, que é extremamente vasta. Para nós que estamos na linha de frente, que a gente vivencia os 80% que chegam com doença avançada, é muito catastrófico. A qualidade de vida, o drama que é viver com as consequências do tratamento, cirurgias mutiladoras, radioterapia, quimioterapia, fere a boca, fere a pele, tem que passar a sonda. Então, tudo que a gente quer é evitar cada vez mais conviver com isso. A gente acha que é possível, nós vivenciamos isso com câncer de mama, quando chegavam-se tumores extremamente avançados na mama, inflamatório, mama dura, densa, não podia fazer nada. E à medida que a mamografia foi se conscientizando na população, foi sendo feita, os diagnósticos foram sendo cada vez mais iniciais. Então, eu tenho esperança que na região de cabeça e pescoço também a gente possa chegar nesse ponto de doenças mínimas iniciais, em que o tratamento não seja tão mutilador, que às vezes basta uma cirurgia localizada, conservadora, sem precisar
complementar com rádio, sem precisar complementar com quimioterapia. Então, esse é o objetivo principal desses eventos, dessas orientações. É muito relevante na nossa região, infelizmente, existe um hábito antigo de iniciar o tabagismo muito precoce. Eu peguei paciente que fala que com 10 anos, 12 anos de idade, ele foi ensinado a fumar porque tinha que ser homem, tinha que conviver com isso. O etilismo nem se fala. Então, a gente tem que combater contra esses dois principais vilões, que é o tabagismo, o etilismo, e o terceiro vilão, que é o HPV, né, em relação à prática sexual com segurança, com preservação, para a gente evitar esses eventos catastróficos de chegarem. Então, nós que agradecemos muito, a gente tem ainda um tempinho aqui. O pessoal está pedindo, Lucas, para você deixar um contato, igual você falou que vai ter esse canal do YouTube para essa orientação mais profissional, mais voltado para o público profissional. De qualquer forma, tem o contato do Dr. Rino Center, que pode te acionar, tem o contato da Oncológica Norte de Minas, e nós estamos à disposição para esclarecer e estar podendo ajudar da melhor forma possível no combate dessa doença aí. Nós tivemos avanços nos últimos anos, há mais ou menos um mês a gente teve o Congresso Americano de Oncologia. Durante muitos anos, esse ano teve algumas coisas interessantes na região de cabeça e pescoço, então a imunoterapia ela se consolidou cada vez mais no tratamento desses tumores, foi muito importante alguns estudos apresentados. Alguns estudos em relação a uma via que está hiperativada desses tumores de cabeça e pescoço, então uma droga que começa a surgir, que é os inibidores da farnesiltransferase. Então, a gente tem, igual a gente tem tido nos outros tumores, temos tido, esse ano foi um ano muito importante para a região de cabeça e pescoço, em avanço de novas drogas para o tratamento. Mas a gente não quer chegar nesse ponto, a gente quer chegar nas doenças iniciais, de forma que você possa resolver lá com a cirurgia de cabeça e pescoço da forma mais efetiva possível. Eu agradeço a todos pela participação, por estar nos acompanhando aí hoje nessa live. A toda a equipe da Oncológica que esteve junto aí nessa organização, nossa enfermagem, farmácia, fisioterapia, psicologia, administrativo, recepção, todo mundo lá, os médicos, colaboradores. E muito obrigado, Lucas, por ter aceitado esse convite, a toda a equipe lá do Dr. Rino Center. Eu vou deixar esses minutos finais para suas considerações, Lucas. Um abraço. Obrigado aí. Levindo, eu que agradeço. Então, assim, a gente está só no terceiro ano de campanha, né? Eu espero que com o passar do tempo a gente consiga, quando eu vou ter a oportunidade de falar com médicos, residentes da saúde da família, eu sempre enfatizo muito isso, a importância deles trabalharem na região deles com prevenção, de ir atrás desses pacientes, para a gente poder ter um ganho, né, de transformar esse diagnóstico inicial aí em 60%, 50%, 60%, pelo menos no mínimo, seria um ganho enorme, né? Assim, a prevenção é muito importante. Uma outra via disso é a gente tentar facilitar o acesso. Então, lá no Hospital Dilson Godinho, a gente tem uma equipe, como eu disse no início, equipe multidisciplinar. O nosso objetivo é tentar zerar qualquer tipo de fila para a primeira consulta e tentar levar o tratamento o mais rápido possível para o paciente. Eu sei que isso na sistema de saúde, às vezes é difícil, às vezes você tem alguns gargalos, mas a gente facilita muito esse acesso e está sempre à disposição para poder discutir os casos, esclarecer as dúvidas, receber os pacientes, fazer avaliação para tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível. E eu agradeço, né, a todos que participaram com as perguntas, todos que assistiram a live, e com certeza nós vamos ter outras oportunidades para continuar falando sobre esse tema. Perfeito, Lucas. Eu acho que a gente encerra aqui por hoje. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou aí. Infelizmente, tiveram muitas perguntas que a gente não vai ter tempo de responder. Essa 1 hora passa muito rápido. Mas nós vamos anotar aqui e tentar entrar em contato com as pessoas que perguntaram para poder esclarecer as dúvidas da melhor forma possível. Agradeço mais uma vez ao Lucas pela disposição, ao pessoal do Dr. Rino Center e a toda a equipe da Oncológica pela realização do evento. Boa noite a todos. Boa noite.